Olá, tudo bem? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e hoje a gente tem estreia de quadro novo. O nome dele é Duelo de Livros. O que consiste esse quadro novo, Duelo de Livros? Eu vou pegar dois livros que têm a mesma temática, o mesmo assunto, o mesmo estilo literário, vou comparar os dois. Eles têm que ter alguma coisa a ver, tem que lembrar o outro, muito em função de, se você não tem dinheiro para comprar os dois livros, que esse vídeo te ajude a escolher entre um deles. O primeiro duelo de livros vai ser entre livros de piratas. Serão Navio Arcano, de Robin Hobb, versus O Império das Tormentas, de John Scovron. Por que eu escolhi esses dois livros? Primeiro, porque foi dois livros que eu gostei muito. Achei os dois livros maravilhosos. Segundo, porque eles tratam... O tema principal deles é piratas. E principalmente porque eles abordam diferentemente esse tema de piratas, né? Apesar de os personagens principais terem mais ou menos a mesma idade, eles abordam dentro do livro coisas muito diferentes. E o terceiro motivo por eu escolher esses dois livros é que ambos são o livro 1 de uma trilogia, mas até nisso de eles serem uma trilogia, tem coisa diferente, distinta de um pro outro. Então, espero que vocês gostem. A tendência é que o quadro seja mensal e vamos começar a batalha. A primeira coisa que vai entrar em disputa entre os livros é a capa. A capa de Navio Arcano é muito bonita. Ele tem um navio pequeno aqui embaixo. Aqui ele tem um navio grande. A capa é inteira, frente e verso, né? E as letras estão bonitas, são letras interessantes, a capa ficou muito bonita, a cor da capa é muito bonita. A capa do Navio Arcano brasileira, feita pela editora Leia, é muito mais bonita do que a do livro original, lançado nos Estados Unidos. Então a Leia trabalhou bastante nessa capa e ficou realmente muito boa. A capa do Império das Tormentas é uma lástima. É desfocada, é feia, é sem sentido, péssima, é uma pena um livro tão bonito ter uma capa tão feia. Inclusive os dois livros já tem resenha no nosso Instagram, que é @leitor_noturno. É só você ir lá e nos seguir. Todo mês a gente faz sorteio de livros lá, então fique ligado. O único motivo de O Império das Tormentas não ter recebido 5 estrelas na minha leitura foi por causa dessa capa. Essa capa é ridícula. Então, 1 ponto para o Navio Arcano. A segunda questão que eu vou abordar é a quantidade de páginas. Esse é um livro de 900 páginas e é mais ou menos o que segue nos próximos livros dele, na trilogia dele. Também são livros bem grossos e com essa quantidade de páginas. Então é um livro bem extenso, bem carregado, mas é muito bom. Ele conta muitas histórias dentro do livro, o que torna ele muito bom, muito prazeroso e faz ele valer a pena, faz as 900 páginas serem importantes. E já o Império das Tormentas são um pouco mais de 300 páginas. Então para ler é muito mais fácil, ainda mais por ser uma trilogia. E é bom ele ser pequenininho assim, eu achei que não deixou nada a desejar. Então eu gosto de livros grandes, acho interessante. Tenho bastante informações, mas entre os dois livros eu preferi esse que é mais curtinho. Então o ponto vai ser pro Império das Tormentas. O jogo tá empatado 1-1. O terceiro ponto ainda é sobre um pouco a edição e como esses livros vieram para o Brasil, foram traduzidos. Ambos chegaram esse ano aqui no Brasil. Porém, o Navio Arcano, o terceiro livro da trilogia, foi lançado nos Estados Unidos no começo do ano 2000. E o Império das Tormentas, o terceiro livro da trilogia, foi lançado no começo desse ano. Se eu não me engano, o Navio Arcano é de 1996. Então demorou muito tempo para chegar no Brasil. Isso é muito ruim. Ainda fica aquela questão de será que a editora vai trazer o livro, a sequência para o Brasil, quanto tempo ela vai demorar para trazer esses outros dois livros. Eu já comprei o livro no Kindle para ler em inglês mesmo, porque eu não vou esperar, eu gostei muito do Navio Arcano. E o Império das Tormentas, apesar do primeiro livro já ter sido escrito há bastante tempo e esse ano ter saído nos Estados Unidos o último livro dele já no começo do ano, ele é um livro muito mais recente e eu acho que os livros têm que chegar aqui mais rápidos mesmo.
Inclusive o Navio Arcano muito provavelmente só chegou aqui porque a autora tem outros livros que fizeram sucesso no país e eles resolveram trazer o Navio Arcano também. Então, mais um ponto pro Império das Tormentas. Vou falar um pouco agora do conteúdo dos livros. Depois de ter falado da edição e de alguns pormenores deles, algumas informações, vamos falar sobre o interior deles, sobre o assunto principal. Em O Navio Arcano a gente vai encontrar muito mais fantasia, vão ter navios falantes, os navios são feitos de uma madeira especial, o navio vai ser muito mais personagem dentro do livro do que no Império das Tormentas. Então o navio é muito mais importante, é uma parte integrante do livro, então isso é muito importante, eu achei isso muito legal, além de ter bem mais fantasia do que o Império das Tormentas. Então no Navio Arcano a gente encontra navios que falam, navios que têm poderes, as pessoas têm superpoderes, têm espadas encantadas, e o máximo que tem dentro do Império das Tormentas é um pouco uma relação um pouco de o cara tem um dos personagens é muito mais ágil do que outros, ele tem uma habilidade maior do que a dos outros, que tem um porquê, mas não se torna uma fantasia, não se torna algo fantástico. Então, um ponto pela fantasia e por quanto o navio está dentro do livro para o Navio Arcano. Mas se você gosta de livros mais realistas que não tenha fantasia, talvez você prefira então o Império das Tormentas, que ele é bem mais realista e não tem pessoas que voam nem coisa do tipo. Então, para quem não gosta tanto de fantasia, ele é um livro com um diferencial do que o Navio Arcano. A linguagem dentro do livro. No Navio Arcano, a linguagem é um pouco mais antiga, mas é uma linguagem bem normal, a tradução ficou bem normal. Claro que tu vê que são pessoas de época conversando, mas é uma linguagem bem normal. Já em O Império das Tormentas, o escritor preferiu pôr mais gírias de piratas e de pessoas que vivem no subúrbio, então tem bastante palavrões, pessoas xingando pessoas, tu vê uma diferença muito maior na linguagem e chega a ser até engraçado, né? Eles têm dentro do Império das Tormentas existe um termo para quando tu quer falar assim que a pessoa é um largado na vida, é um ninguém que não tem família, eles dizem, esse cara aí caiu da chota. Então é tudo bem nesse nível, assim, é um nível pesado, mas muito engraçado e muito interessante, que faz muito sentido no livro. Inclusive, dentro do livro, no final dele, existe um glossário dizendo o significado de certas expressões que aparecem no livro. Então, por essa criatividade, por essa diferenciação, que eu acho muito bom tu passar essa ideia para dentro do livro, mais um ponto para o Império das Tormentas. Fala um pouco sobre a violência que existe no livro. No Navio Arcano, o livro é muito mais sobre problemas familiares e disputas internas entre pessoas, um conflito muito mais psicológico do que propriamente com lutas. Existem sim muitas lutas, mas essas lutas são bem pouco descritas no livro. Não tem uma descrição minuciosa de uma luta, de alguém que está dando soco em outra pessoa e como essa outra pessoa, esse outro personagem está recebendo soco. Ele só diz que como aquela briga afetou quem sobreviveu, quem morreu e qual foi o final daquilo dali. Já no Império das Tormentas existe muito mais briga, existe muito mais luta, as lutas são super bem descritas, tem uma descrição minuciosa, cada golpe ele vai te falando, ele vai inclusive dizendo qual é o pensamento que os personagens estão tendo para fazer aquele ataque, como eles estão planejando aquilo. Então uma descrição para quem gosta de luta, para quem gosta de uma batalha realmente, é muito melhor a do Império das Tormentas. Então mais um ponto para o Império. Os dois livros apresentam histórias que são intercaladas, de mais de um personagem quando ele está começando. Então, no Navio Arcano existem 4 histórias principais. Uma é de um mercador com um navio perdido, outra é de uma moça que é a personagem principal do livro, que o nome dela é Alteia, e é com ela que acontecem os principais conflitos. Outro do tio dessa Alteia que sai no mar sozinho a navegar com um navio que deveria ser dela, e tem de mais uma pessoa formando 4 histórias. Não são todas essas histórias que se encontram no final do livro. Algumas se encontram do meio para o final, outras nem se encontram nesse começo de livro, mas provavelmente durante a trilogia irão se encontrar e você vai vendo durante o livro que tudo está caminhando para esse encontro. Já em O Império das Tormentas, existem 2 histórias principais, uma de uma menina e uma do menino. Essas 2 histórias se encontram
antes do meio do livro já, então se tornam uma só, se fundem muito mais rápido, é muito mais interessante quando elas se encontram, histórias fazem muito mais sentido, eu achei muito melhor elas se encontrarem dessa maneira, então mais um ponto pro Império das Tormentas. Como eu falei pra vocês, que cada um dos livros tem uma menina interessante, que conta a história de uma menina, é claro que essa figura feminina é muito importante para dentro do livro, e cada livro aborda essa figura de uma maneira. E os dois têm algo em comum, que é essa mulher chegar a um navio, né? Como ela vai chegar a um navio, como ela vai trabalhar dentro de um navio, se ela vai querer chegar dentro do navio. Isso são coisas que para você descobrir você vai ter que ler o livro. Mas com a personalidade dessas mulheres existem algumas diferenças. Por exemplo, no navio Arcano, a Alteia, que é uma das personagens principais, ela se veste como um homem, ela quer trabalhar dentro do navio, ela viveu trabalhando dentro do navio do pai, e para ela ser aceita na sociedade, ela acha que ela tem que se vestir que nem um homem e ser como um homem para as pessoas respeitarem ela, para os outros marinheiros e o capitão respeitar ela. E já no Império das Tormentas, a Black Hope, que é o codinome da personagem principal, ela sabe que ela quer ser uma guerreira, que ela tem o objetivo dela na vida, mas que aquilo dali não faz ela ter que se vestir como um homem, ela não precisa se transformar como um homem, ela não precisa parecer um homem, ela não precisa ter comportamento de homem. Ela sabe que como mulher ela pode ser suficientemente guerreira, usando saia, usando vestido, para ir para uma luta e batalhar como homens, e que ela vai ganhar isso sem perder a identidade feminina dela. Então, como essas duas personagens são muito boas, são muito importantes, e cada uma tem o seu ponto forte em um dos jeitos dela, não tem como eu escolher uma preferida entre as duas. Então, um ponto para cada um dos livros. As personagens femininas que nesse tempo assim de feminismo, de girl power, vocês precisam conhecer, porque tu luta dentro dos livros junto com elas para elas conseguirem o objetivo, e elas te fazem sentir raiva de todo mundo que elas têm raiva, elas te fazem torcer por elas realmente. Então são duas personagens femininas épicas, cada livro vai ganhar um ponto. E para finalizar a nossa batalha, cada livro tem um final, né? E como esse final deixa algo aberto para o segundo livro, a gente tem que esperar alguma coisa dele. No Navio Arcano, o final me deixou decepcionado, porque ele não encerra um ciclo. É como se a escritora simplesmente tivesse escolhido: eu vou cortar o livro aqui, do próximo capítulo que eu já escrevi vai ser do outro livro, porque esse aqui já está muito grande. Já no Império das Tormentas, o livro tem um encerramento de ciclo, fica algo preparado para outro livro, mas o que aquele livro se propôs a entregar para ti, ele já está entregue. Tu vê que algo ali se formou, foi fechado, e que tem uma grande expectativa de algo novo para o próximo livro. O que não acontece no Navio Arcano, né? Tu sabe que vai ter um próximo livro simplesmente porque o livro não teve um fim. Fiquei bem chateado com esse fim do Navio Arcano, então mais um ponto para o Império das Tormentas, que teve um final bom. Então a gente avaliou 10 itens aqui, tá? Nesse primeiro duelo de livros, e o vencedor foi o Império das Tormentas por 7-3. Isso não significa que o Navio Arcano é pior, ou que você vai gostar menos do Navio Arcano do que do Império das Tormentas. Como eu disse, os dois livros são muito bons, você precisa ler os dois livros. Se tiver dinheiro só para um, aí você tem que ver. Eu dei pontuação para quem tinha mais fantasia do que para quem tinha menos. Eu dei pontuação para quem tinha uma história de lutas e batalhas mais bem descrita do que outra, e aí você precisa ver o que você prefere, o que se encaixa melhor no seu gosto literário. Tem que escolher um dos dois para ler, e depois vem aqui e me diz o que achou. Se gostou do nosso primeiro duelo, já tem duelo escolhido para a segunda parte desse novo quadro. Então aguardo vocês, espero que tenham gostado dessa novidade. Um abraço.